Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, o Conexão Poder está recebendo hoje o candidato da Rede Sustentabilidade, Arthur Nogueira, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal e é candidato agora ao governo do Estado. Participa comigo dessa entrevista Micael Favalesa, que é jornalista do site Repórter MT. Candidato Arthur Nogueira, obrigado pela sua presença aqui. Eu quero te dar a oportunidade já de você se apresentar. De onde vem Arthur Nogueira? O que já fez Arthur Nogueira? Por que você é ex-superintendente da PRF? Tem uma história aí política no meio, né? Conta um pouquinho da tua história para a gente conhecer. Arthur Nogueira nasceu em Cuiabá, uma família daqui, toda daqui. Muita gente, família cuiabana. Estudei sempre aqui, pratiquei muito esporte, vivi aquele Cuiabá antigo, gostoso, que você transitava com muita segurança nas ruas, e saía com os amigos, andava de ônibus, sem nenhum tipo de problema. Aos 19 anos fiz o concurso da PRF, já estava fazendo administração na UFMT e me tornei policial rodoviário federal. Com 20 anos tomei posse e comecei a rodar nessas rodovias federais numa época que não tinha viatura, não tinha armamento, não tinha uniforme, o salário não era atrativo, a sociedade pouco conhecia porque não tinha PRF em todas as regiões do estado de Mato Grosso, e vários jovens, assim como eu, ingressaram por meio de concurso público e a gente foi Isso tem transformar. 24 anos. 24 anos. 24 anos Parece atrás, que foi ontem, né? Não é querer desmerecer, mas o interior do estado era meio caótico em termos de rodovia, por exemplo. Hoje até que tá bacana, mas eu me lembro 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu fui para algumas cidades que você tinha que ir por uma picada, né? Para chegar na cidade. Para chegar lá na região de Sorriso, você gastava quase 10 horas de carro, tanto buraco. Eu fico imaginando como é que era a vida de um PRF nessa época. Né? E lá nós trabalhávamos com Fusca. Era um Fusca de 4 marchas. Não tinha essas Trailblazers. Não, era Fusca, Belina, Veraneio, Caravana. Hoje eles só estão no museu em algumas regionais. Mas era essa dificuldade, e nós partíamos para o enfrentamento do roubo e furto de veículo, era muito forte no Brasil, então se furtava veículos em São Paulo, Minas e Goiás, e para atravessar Mato Grosso, chegar na Bolívia e voltar com droga. Então, as trocas de tiro eram aí quase foram que diárias. 24 anos até hoje de PRF, e de repente o Arthur Nogueira decide ser candidato ao governo do estado pelo partido da Marina Silva. O que é que te levou a entrar nessa? Eu estudo administração pública desde 1998, dentro da UFMT, naquela discussão se a faculdade era gratuita, se ela tinha que ser pública, já existia aquela discussão naquela época, eu envolvido ali com o movimento estudantil, participei dessa discussão e fui... Naturalmente você foi contra. Sim, não existe nada gratuito. Ela pode ser pública, mas o imposto é pago, o recurso... Não é gratuito. Alguém paga a conta. Alguém paga. Então ela nunca vai ser gratuita. Não tem almoço de graça. Já defendia isso naquela época, né? Eu defendo o seguinte, o governo não tem que ter faculdade federal. Ele tem que federalizar o ensino básico. Ele tem que dar um ensino básico de qualidade. O ensino superior, aí a pessoa que vai batalhar para fazer. É uma discussão. Eu acho que é invertido, o valor está invertido. Né? Deveria se investir na base, deixa o ensino superior para a iniciativa privada e para quem quiser e tiver condição, ou quiser, ou puder pagar, sei lá, como é nos Estados Unidos. Sim, exato, eu ia dizer exatamente. Se não fosse bom isso, eles não usavam esse sistema. E nós não somos mais inteligentes do que eles, né? É só comparar. E tudo é uma construção, né? Eu cheguei na UFMT porque eu tive uma base, na época que era o primário, né? Então, aí que pega. Você estudou onde? Olha, eu estudei São Gonçalo? São Gonçalo, então. eu estudei
no afirmativo, no ICE. Então, você não foi estudar no MEC, você não foi estudar aqui no como é que chama isso? Liceu Cuiabano. Quer dizer, é a política inversa, né? As pessoas pagam uma fortuna durante a infância e a adolescência de escola para poder depois fazer uma faculdade gratuita. Quando deveria ser o inverso. Isso. Estudar gratuitamente até o terceiro colegial, a gente é velho, a gente é dessa época, né? O terceiro colegial, e depois o cara pagar para fazer a faculdade 4 anos. E assim, Nos Estados Unidos é assim, o pai guarda o dinheiro a vida Correto. inteira, o filho está no high school de graça, ele guarda o dinheiro do filho, ó, isso aí é a faculdade do meu filho. Vai para Harvard? Paga. E Harvard é a mais conceituada do mundo. E é particular. É só no Brasil que faculdade particular não presta, né? Enfim, é ao contrário. Eu acho que quem encampar essa luta vai conseguir bastante ponto numa eleição. sim. E aí é nível de presidente, né? Exato. Lá em nível de Congresso Nacional, né? Alguns defensores, que é o NEMAT, por exemplo, não é um problema do Estado de Mato Grosso, eu questiono de quem é então, né? Se é a Universidade de Mato Grosso, não é um problema de Mato Grosso, e quem que é? Será que é de Goiás? O NEMAT é uma coisa muito hoje tem uma discussão. Vamos entrar nesse assunto então? O NEMAT, para mim, é uma coisa controversa. Aham. Eu não consigo conceber uma capital do Estado não ter a Universidade do Estado. A Universidade do Estado fica em Cáceres. Nasceu lá, né? Foi fundada lá há 40 anos. Quer dizer, para interiorizar. mas e aí? Mas de quem são os Teria que ter um interesses, né? Quais os campo aqui, interesses não teria? envolvidos? Mas quais os interesses estão envolvidos Aí é que o senhor entrou dentro dessa reserva de mercado para as faculdades privadas? Basta a gente analisar. Quando surgiu no governo Lula essas bolsas para o curso superior, elas são entregues às faculdades privadas. Algumas, sabe-se que no Brasil estavam em dificuldades financeiras tremendas, porque a inadimplência dos alunos era muito alta. Então o aluno estudava, não pagava, as faculdades tinham problemas no seu orçamento. Quando o governo entrou com essas bolsas, essa inadimplência acabou, porque a Caixa Econômica faz o repasse dos FIES, entre outros programas que atendem ao ensino superior. Só que o aluno, ele fica feliz, mas quando ele forma, a conta vem. A conta vem. E aí não é baixa, a fatura não é baixa. Então, por isso que eu falei, é uma contradição, é uma houve conta um sucateamento, burra. houve um Não é? sucateamento. Porque tanto da o governo quanto da não investe no ensino Sim. fundamental, gasta bilhões com o ensino superior, com as universidades federais aqui e em Sim. todos os estados, né? E aí não tem para botar no ensino fundamental, e ainda por cima banca créditos nas faculdades particulares, porque E sobra vagas, viu? as UFMT, universidades públicas não conseguem absorver todo mundo. Na UFMT sobra vagas. O primeiro curso que eu fiz na UFMT, eu passei com 16 anos no curso de matemática, eram 30 vagas e não tinha 30 alunos. Então, essas vagas estavam disponíveis, tinha estrutura para 30 alunos. E quando você olha as placas de formatura lá de matemática, física, química, esses cursos que são mais difíceis para você realizar nos 4, 5 anos, você vê a placa lá, às vezes, com 3 formandos. Numa turma começou com 30. Quer dizer, Então, você formar 3 e formar 30, absurdo. o custo é o mesmo. Porque o professor está lá à disposição, a sala de aula está lá com energia, com todo aquele custeio, e sai muito caro a formação de um aluno. Então, precisa rever, de repente, se alguns cursos precisam ser alterados. Então, tudo isso aí é administração pública, e é isso que me faz ser apaixonado pela administração pública, porque você precisa olhar com o todo, você não pode olhar separadamente. E o Estado de Mato Grosso, que não é diferente do Brasil, olha separadamente. Então, vai tratar a saúde separado da educação, da segurança, da habitação, e não pode. O Estado é um todo que precisa ser gerenciado. Nós estamos falando da educação, falamos de ensino superior, ensino federal, que não é a praia do governador, mas entrou na UNEMAT, que é do métier do governo estadual. Qual que é a tua proposta para expandir a UNEMAT, os chamados campos em outras áreas do Estado, inclusive na capital, que é uma vergonha não ter? Exato. Então, primeiro momento, a autonomia orçamentária e financeira. É preciso dar. Os 2,5% que não estão sendo repassados, precisa chegar na unidade, para que ela tenha essa disponibilidade e possa fazer o trabalho que tem que ser feito. A outra situação, a UNEMAT promove vários eventos
que há cobrança de taxas? Isso vem para a conta do governo, não retorna para a Unemate. Então, se retornar, já dá uma ajuda muito grande. Então, a Unemate tem hoje 13 campos, com a sede lá em Caças. Estão todos sucateados, precisando de reforma. Há necessidade de ampliação, porque criaram outros cursos, criaram cursos de especialização, mestrado. A Unemate ficou abandonada, certo? Então, os investimentos naquilo que tem precisa ser realizado e uma ampliação. Por quê? No interior do estado há uma carência muito grande de faculdades e isso fomenta as regiões. Então, por exemplo, se tornam polos educacionais e isso movimenta o comércio local. Basta se ter uma comparação com a Unesp em São Paulo. Tem municípios como Botucatu, como Fernandópolis, que a grande maioria das pessoas que lá residem estão vinculados à faculdade Unesp. Tem cursos de medicina, polos de saúde, e isso vai gerar a criação de consultórios, hospitais. É totalmente expandida para o interior todo do estado de São Paulo. Exatamente, isso fomenta. A cidade que não tem, ela fica a 10, 15 quilômetros de uma cidade grande que tem. Aí o cara vai estudar lá. Tem muitos estudantes da UFMT, da Unemate e das faculdades privadas saem daqui para fazer mestrado e doutorado nessas faculdades do interior de São Paulo. Então, por que a gente não faz aqui e deixa esse recurso aqui? Então, precisa ser realizado isso. Há que se fazer a contratação, a reposição de professores. O número de contratados hoje está bem maior que o número de efetivos. Então, como é que você tem tratado isso? Vai esperar sucatear uma estrutura que atende hoje, por exemplo, 38 etnias indígenas, que é um problema sério num estado como Mato Grosso, e leva a educação para essas etnias, que concede bolsas para pesquisa como indutores, com o avanço, com o desenvolvimento econômico e social daquelas regiões. Então, está muito mal explorada, a estrutura já existe. Então, precisa focar nela para possibilitar que os alunos do ensino público possam acessar a Unemate e dar continuidade. Mas o governo tem tido dificuldade em fazer os repasses dos recursos para o Unemate, de onde tirar dinheiro para fazer. Sim, os repasses obrigatórios, eles estão dentro do orçamento. Então, o que acontece? Você precisa pegar toda a arrecadação. Primeiro, quais os repasses obrigatórios? Então, você tem a folha de pagamento, ativos e inativos, ok, não se discute. Você tem os duodécimos, que se discute os percentuais. Podem ser discutidos os percentuais, através da Assembleia Legislativa. Sim. Ok, tem os percentuais, vai mandar o repasse. Você tem o repasse da educação, você tem o repasse da saúde. O que sobrou? Sobrou alguma coisa. Dizem que é 1%. Eu não encontrei ainda esses dados. Esse 1% é para investimento. Mas não está lá os 2,5% da Unemate, que também é obrigatório. Não está lá o repasse dos filantrópicos. Não está lá o repasse dos hospitais municipais. E aí, como é que está fazendo? Então, o problema não está no aumento da arrecadação. Está na forma como você está gastando. Então, como é que você vai pensar em investir em obras que muitas vezes não são estruturantes e podem aguardar mais um pouquinho, se você não está dando conta de custear o básico? O senhor falou em professores efetivos e professores contratados. Contratados. Isso. Muito mais pessoas contratadas Exato. do que efetivas. Isso quer dizer que o senhor, caso seja eleito, o senhor pretende fazer concurso para a Unemate? Sim, concurso para a Unemate. Isso não onera mais ainda o Estado? Não onera, porque a contratação vai incidir os mesmos valores, tanto de salário, certo? Porque a Previdência, ele não vai participar da Previdência como os que já estão lá, ele entra numa nova regra da Previdência hoje, que é o que oneraria, mas em termos de salário, continua a mesma coisa, porque você tem que obedecer o plano de cargos e salários da categoria e aquilo que é regido na CLT, você vai ter que recolher os impostos, entre outras coisas. Entendi. Você falou de autonomia financeira, na Assembleia se discute hoje retirar essa autonomia financeira, né? E isso vem muito da vontade dos deputados de indicarem criação de curso nas bases eleitorais deles e tal. Como que o eleitor pode ter certeza que o senhor vai conseguir lidar com esse tipo de pressão política que é inevitável do jogo, né? Como que o eleitor pode ter certeza que o senhor vai saber lidar com isso aí para garantir? Eu não coloco como inevitável. Eu fui superintendente da PRF por 4 anos. Eu recebi diversos pedidos que vinham lá do Ministério da Justiça, de deputados federais, de senadores,
alavancados por pedidos de deputados estaduais que queriam um posto da PRF lá no seu município, onde estava passando a BR. Então, há que se ter critérios. Então, o primeiro critério para você construir algo, seja na educação, na saúde, na segurança, a primeira pergunta que você tem que fazer: uma vez pronto o prédio, você tem recursos humanos para mobiliar aquela estrutura ou ela vai ficar lá parada sem entregar? Porque você tem uma lei de responsabilidade fiscal. Quando você fala em contratação, você tem que pensar nela. A equipe técnica tem que avaliar esses reflexos na lei de responsabilidade fiscal. Então, se você não tem pessoal para mobiliar, não se pode pensar em construir UPAs, PSFs, né, hospitais regionais, postos de polícia. Não tem, porque ficará um elefante branco. Então, a primeira pergunta é: há recursos humanos? Se não há, não tem. Então, por que fazer. Exato. Foi assim que eu tratei a questão da PRF. Nós fizemos foi fechar uma unidade lá na Serra da Petrovina, porque o crime, ele é dinâmico, ele não fica estático, e o posto já estava lá há mais de 30 anos, então já se sabia tudo que acontecia, como é que era o modus operandi da polícia trabalhar. Nós não tínhamos um efetivo suficiente para colocar ali e atender bem a sociedade, então a gente tirou o posto de lá e jogou o efetivo que ficou disponível para Rondonópolis. Tinha mais demanda. Exato, que era Serra da Petrovina não tem exato, demanda. quem conhece sabe Sim. o que eu estou falando. Mas foi a maior chiadeira, prefeitos, vereadores e tal. Certo? O cara quer ter o status de ter uma Exato. base da PRF lá, que na verdade não serve para nada. Exatamente. Você tem um demanda, custo. você tem demanda nessa BR-63 ali para Rondonópolis. Exato, você Serra da conhece a Petrovina, região, quem conhece, né? já conhece lá, olha, o gordo não sei se conhece, mas é como tá chegando na Chapada, Sim, né? exato. Visual, não é nada. Até porque naquela região, olha o dinamismo, o terminal ferroviário, que era em Alto Taquari, foi inaugurado pela ex-presidente Dilma em Rondonópolis. Então, aquelas 3.000 carretas que subiam a serra diariamente Não só estavam ficando em Rondonópolis. Rondonópolis. Então, não faz sentido você. Não, Então, essa sentido algum. coragem eu tenho e eu sei como é que se faz. Dizer não com tranquilidade. Você precisa ter dados técnicos e saber apontar o porquê. E a sociedade é essencial nesse momento para entender isso. Bom, candidato, eu vou pedir licença para o senhor, Sim. que eu preciso fazer um intervalo, mas eu quero deixar a pergunta aqui. O senhor vindo da segurança pública, eu queria saber o que é que o senhor faria para dar um jeito nessa fronteira nossa, que onde entra arma, droga, E afins. e entram os bolivianos, e entram os venezuelanos, entra todo Terra mundo. de ninguém. É a casa da mãe Joana. O que você vai fazer para resolver isso? Com todo respeito à mãe Joana. Tem a casa da mãe Joana aqui, que cuida Muito importante, de pessoas com AIDS, né? Enfim, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas enfim, é a casa da mãe Joana mesmo, essa fronteira nossa aí. Vamos pro intervalo, corta aí, meu amigo Edmota. Estamos de volta com o Arthur Nogueira, candidato da Rede Sustentabilidade ao governo do estado. Vamos falar agora de segurança pública. Eu deixei a pergunta no intervalo, chamando a nossa fronteira de uma casa da mãe Joana, com todo respeito à casa da mãe Joana. Mas e aí, o que é que o senhor pretende fazer com essa jossa toda que está aí, entrando droga, arma, enfim, tudo, boliviano, venezuelano, tudo quanto é ano, entra aqui, faz a festa e não acontece nada. Exato. Eu fui um defensor da segurança na fronteira junto ao Ministério da Justiça. Por quê? Nós tínhamos o projeto Enafron do governo federal. E com recursos do projeto Enafron, postos da polícia lá de Pontes Lacerda, que é posto de delegacia, e de Cáceres, que estavam há 30 anos construídos, aquele modelo antigo, nós reconstruímos aquelas unidades. Então investimos lá em Pontes Lacerda R$1.300.000, em Cáceres nós investimos R$700.000 reconstruindo as duas estruturas. Pontes Lacerda é até coberto hoje a fiscalização da pista. E trouxemos também um recurso, aproveitando esse Enafron, para o radiocomunicação digital. Então a PRF no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Mato Grosso foram beneficiados por esse recurso. O que é esse rádio de comunicação digital? São torres de 60 e 80 metros que cada servidor, cada policial tem um rádio, né, de uma determinada marca, que ele é quase um celular. Então aquilo que você saía 10 quilômetros do posto da polícia com a viatura, você já não conseguia falar com o posto. Hoje está aqui de Cuiabá, de dentro
do centro de Cuiabá você consegue falar com o policial lá em Pontes de Lacerda como se você estivesse no celular. Mesmo ele estando na Exato, rodovia. mesmo ele estando na rodovia. Então cada policial tem o seu e é um sistema digital como se fosse uma mini operadora. Tá, mas não adianta ter Certo? comunicação de ponta se não Isso. tiver gente lá na ponta. Isso, Não tiver aí- o cara armado, não Vou tiver chegar nesse soldado na ponto aí. fronteira, Exato. não tiver munição, gente, é impraticável. Eu estava lendo um estudo, o exército brasileiro só aguenta 2 horas de pancadaria. Se tiver uma guerra aqui, nós estamos Não podemos nem fuzilados, nós temos que porque ser da paz. não tem bala para 2 horas de tiroteio. Eu estou enganado. Não. É verdade. É correto. Então você imagina a PRF, você imagina a PF, a PM, coitada da PM, Então, sabe? Como é que faz? O que ocorreu lá? As estruturas prontas, o mesmo efetivo, não houve aumento de efetivo porque o governo federal priorizou o Rio de Janeiro, que vive hoje uma guerra, um caos. Aquilo lá não tem O solução. que ele fez? Ele levou as Forças Armadas para lá nessa intervenção, retirando 15% do efetivo de cada regional da PRF para fazer uma operação lá no Rio de Janeiro. E está lá até hoje. E não consegue. Isso a gente Se sofreu meteu na num Copa buraco do que não Mundo, vai a mesma resolver. coisa. Então, não sanou o problema lá e criou um problema para todos os O demais que eu não entendo estados. é isso. Eles foram no Haiti e resolveram um problema de segurança Sim. lá. E aqui no Brasil não conseguem resolver. Mas o Haiti não tinha o nível de Não, não tinha. Ali é o se nível, misturou o o nível crime de... organizado com No milícia. Haiti era um coitadismo que existia lá. Aqui existe banditismo. Isso, Né? aqui é- Aí o policial vai ter. O policial e o soldado do exército, ele sobe o morro tendo que dar força para bandido. Aqui você. Porque aqui se ele dá um você tiro no gera- bandido, ele vai preso. Aqui você gera um problema porque você prende o cidadão com tráfico de drogas na região de Cáceres ou até aqui em Cuiabá e Rondonópolis, que está sendo ocorrendo bastantes apreensões, eles vão para dentro do presídio. E ali ele entra numa condição desumana na chamada universidade do crime. E sai de lá ainda mais habilitado à perigoso. prática do crime. Mas é que tá, não devia Você sair. vai criar. Exato, mas Não devia sair. aí que tá. A política ela tem que ser o quê? Então. Ela tem que ser interligada. Aí fica com esse mimimi Exato. de ONG, mimimi de Não. OAB, sabe? O policial militar subiu o morro, ou o policial do BOP, ou o soldado do exército, a OAB já foi lá. Não, porque está invadindo privacidade de famílias, está revistando todo mundo. Tem que revistar todo mundo mesmo, mano. É preciso dar a autoridade. Aí mataram 3 soldados do exército, ninguém falou nada. Eu não vi o OAB abrir a boca. Mas se o exército dá um tiro no vagabundo, meu Deus do céu, a casa cai. É preciso. Né? é Tem que o preciso- exército vai subir com flores e bombons para os vagabundos lá, né? É Porque preciso não ficar pode dar bem tiro. definido. Quer fazer e resolver o problema da segurança? Então tem que sentar todos os órgãos envolvidos, promover de fato uma integração, investir em inteligência policial para antecipar a criminalidade. Então é admissível você ter um furto no Banco do Brasil no centro, na Rua dos De Bancos Cuiabá, em Cuiabá, Getúlio em Vargas. menos de Meu 2 Deus. semanas uma outra agência quase que só atravessou a Explodiram o rua. Itaú atrás da prefeitura ali. Exato, sem que a polícia tenha Não, antecipado mas isso. você sabe por que eles explodiram? Não é um crime qualquer. Explodiram o Itaú, tem matéria aqui no Repórter MT, para testar o tempo de reação da polícia. Exato. Os caras cronometrarem, peraí, não, temos 5 minutos para agir, né? É, A nós polícia tivemos- chega em 5 minutos, vamos agir em 5 Nós minutos. tivemos a explosão de um caixa eletrônico dentro do comando da Polícia Militar, Ah, isso aí tá mal que não explicado. foi tratado. Certo? Então, tudo isso aí precisa ser repensado. Qual que é o papel das Nós forças de tivemos um monte de segurança? coronel preso. Sim, utilizou a Que é um estrutura da caixa eletrônico inteligência explodido. Né? para Enfim. outros fins. Então, tem que ser levado a sério? Tem que ser levado a sério. Então, chamar a sociedade numa parceria. Olha, o governo vai enfrentar O senhor concorda, eu sei que o senhor é da rede, é a rede, né? A rede, não é a o rede. A rede de sustentabilidade é Marina Silva. Sim. Ela é radical também, mas é uma radical de esquerda, embora não compactue com o PT. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é, como o senhor sendo, se o senhor fosse deputado, o senhor seria da bancada da bala, né? Da PRF, enfim. O que eu ia perguntar mesmo? Eu me enrolei tudo aqui, rapaz, acabei de perguntar. Ah, bom, lembrei. O deputado Jair Bolsonaro, que é o candidato a Presidencial, presidente, polêmico pra caramba, ele falou o seguinte, no tocante à violência: violência se combate com mais violência.
vai ao encontro do que eu falei aqui. Não dá para subir num lugar daquele lá no Rio de Janeiro, cheio de traficante levando flores e bombons. Você tem que ir na porrada. Eu discordo. Não é violência, se trata com violência. O policial, ele é contratado para defender o cidadão, a sociedade, da qual nós, policiais, fazemos parte. Correto? Então, a partir do momento que o cidadão está infringindo a lei, ele já passa a estar errado. Então, é uma atuação de caráter policial. Ele é treinado, capacitado, tem um porte de arma, treina para isso, certo? E ele não tem que esperar receber bala para depois. É isso que eu estou falando. Que a bala que vem de lá não vai atingi-lo primeiro. Então, é isso que eu estou falando, porque o Bolsonaro muitas vezes ele fala umas borrachas, ele é mal compreendido. Ele não explica. Mas o que quer dizer, não que defendendo ninguém, mas o que ele quer dizer é exatamente o que o senhor está falando, de uma forma mais polida. Correto. O policial tem que subir o morro para lidar com o traficante bem armado, e se tiver que atirar, atira primeiro. Você não precisa subir. Não vai levar um tiro como a OAB queria. Não, o policial só pode dar tiro depois que ele receber. Pô, peraí. Por exemplo, nós acertou a cabeça do cara, o cara morreu, ele vai reagir como? Os policiais que atuam uniformizados. Então ele já está identificado, previamente identificado pelo cidadão. Então digamos que ele está aqui numa avenida no centro de Cuiabá, está ali fazendo uma abordagem, ou está ali com a viatura parada para aquela sensação de segurança. O pessoal acaba de assaltar um banco ou um estabelecimento comercial. O cara vem fortemente armado. Quando ele se depara com a viatura ali com o intermitente ligado, ele já vai estar achando que aquela viatura está sabendo. Então o risco de enfrentamento... Ele já mete bala e não pergunta. Exato, correto? Então é uma técnica policial e se treina isso, as abordagens. A abordagem do nível 1 ao nível 5. E o nível 5 já é para os casos em que já se sabe que há fundada suspeita. Então se há fundada suspeita, não tem que... polícia, isso é coisa de filme de Hollywood. Há que se ter a energia necessária, não pode haver abuso, o policial ele precisa ser capacitado, ele precisa ser bem equipado e a polícia de Mato Grosso precisa ser inteligente. Não tem armas não letais. Olha que absurdo. Eles não têm armas não letais. E isso... Não foram comprados um monte de pistola taser? Não tem. Quem levou isso aí? Não quem tem comprou armas isso? não O Blairo letais. Mais comprou na época? Não, Hitler? tem. Não, Hitler tem. Hitler, fala de Hitler. É que o senhor não sabe. O Mikhail Favalesa, ele é comunista. Ele vai votar na Marina. E é o seguinte... Com essa barba aí, parece lá do Cuba. O pai dele botou o nome dele de Mikhail por causa do Mikhail Gorbachev. E o irmão dele chama Yuri por causa do Yuri Gagarin. Tudo russo, tudo soviético, tudo comunista. Faz perguntas comunistas para o nosso candidato da rede. Candidato, parte da insegurança aqui em Mato Grosso também tem a ver com as facções que agem nos presídios, né? Ainda dentro da questão da segurança. Queria saber, no plano do senhor, o senhor fala em um modelo diferente de sistema, novo conceito. Eu queria que o senhor especificasse exatamente o que é esse modelo do sistema penitenciário, dado que a gente tem uma verdadeira crise com as organizações criminosas. O governo federal ele tem os modelos dos presídios federais e tem os presídios estaduais. Não vai mandar flores para bandido, não. E os presídios federais funcionam muito bem. Cadê Fernandinho Beiramar? Cadê Marco? Trancado. É cela individual, amigos. Perfeito. É horário de visita restrito aos advogados e um familiar. É o sistema penitenciário federal atuando, você não vê rebelião, você não escuta falar que entrou celular, que entrou droga, que entrou arma, que queimou colchão. A ideia é fazer mini presídios, não aquele amontoado que tem aqui você precisa reformular tudo, de preferência retirar de dentro das cidades isso. E aquela cela, cubículo e pronto. Criar novas unidades. Você tem que ter ali o colchãozinho, o sanitário e um biombozinho para que ele vá estudar. E tem que ter trabalho na cela. Como é que deve ser para o agente penitenciário sair de casa, ele e a família dele, pensando que ele vai encontrar uma posição daquela lá? Não, e muitas vezes, aí eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor, nesse sentido, porque muitas vezes esse agente penitenciário, ele mora num lugar de risco. Exato, tem que se Ele é vizinho do traficante. Exato. Ele é vizinho do vagabundo lá que mata, que estupra, que rouba, que assalta, o cara que explode banco, e aí ele tem que se esconder. E ele tem um risco constante. Não é hora de se fazer um projeto para quê mesmo?
Tô com Alzheimer. Sai, alemão. Não era de fazer um projeto para esses caras terem moradias decentes. Tipo, olha, eu vou fazer um bairro de agente penitenciário, um condomínio para esses caras. Né? Vou fazer um prédio onde só vai morar esses caras. Já há essa discussão, inclusive, no Congresso Nacional. Mas aí é como no Rio de Janeiro, tem policial que mora na favela, do lado do traficante, como é que pode, cara? Então há que se entender que é um tipo de servidor público diferente. Diferenciado. Certo? É a mesma coisa quando o policial aposenta, aí retira o porte de arma dele. Mas ele passa a vida toda enfrentando o crime. Da noite para o dia. Ele aposenta, fica desarmado e vulnerável. Ele comum e fica vulnerável. Aí o vagabundo que ele prendeu vai matar ele. Então há essa discussão, ele tem que passar por uma série de burocracias para manter isso. Bom, é a segurança da família dele. O senhor é a favor do De vez em porte? quando eu falo liberar o porte de palavrão. arma para todo mundo? Não? Não. Pode falar palavrão aqui não tem problema. O porte de arma ele tem que ser muito bem pensado. O cidadão, eu vejo as coisas que têm acontecido e a gente acompanha, né, nas ocorrências. Qualquer coisa o cara já está esfaqueando o outro, brigando, batendo. Tá aí o crime de feminicídio. Quantas mulheres estão morrendo no Mato Grosso? A pessoa bebe, arma não Mas aí muitas morrem por bebida. Você acredita que esse As tipo de pessoas crime estão morrendo aumentaria? por se faca. esse esporte Sim. liberado? Olha, nós teríamos discussões de trânsito terríveis. Ninguém teria segurança, por quê? Vamos ficar aqui em Cuiabá. Né? Tem uma certa praça ali que movimenta alguns bairros. De vez em quando tem algumas brigas que são, né, filmadas e apresentadas. Pô, na minha época era briga de murro, de chute. Sim. Correto? Que fome com as pequenas. Se você considerar a arma, todas essas pessoas que têm condições de comprar uma arma, e hoje você vai comprar uma arma aí, um revólver simples, R$3.500. Então, quando a gente era moleque, correto? Não é que vai liberar, vai e ficar acessível para todo O mundo. pessoal tá e as pensando- encrencas eram resolvidas na porrada, Sim. todo mundo podia ter uma arma. E eu, quando- não tinha eu a com essa- criminalidade que tem hoje. Eu com essa estatura toda, eu sempre fugi de briga, nunca gostei de brigar. E aí corria, porque eu ia levar sempre desvantagem, né? Então a questão da arma, o pessoal está achando que se liberar a arma, vai ali na esquina e vai comprar uma arma. Não é assim que funciona. Terão critérios. Mas é fato que se o Você vagabundo tem souber que eu tenho critérios. uma arma em casa, ele não vai estar na minha casa. Sim, mas terão critérios para a aquisição de arma, porque hoje já existe critérios, né? Não são todas as pessoas, tem que ter um teste psicológico. A Polícia Federal e a Polícia Civil para controlar a concessão desses portes, o controle das armas e das munições, é preciso se ter isso, porque senão ficará muito difícil de desvendar. Hoje já é difícil porque não há um investimento na polícia forense para identificar um homicídio. 70 mil homicídios no Brasil, menos de 3% é solucionado. Então, se encontra os 70 mil autores. homicídios e você não pode ter arma. Sim, mas Então não é a questão do porte ou não porte que vai diminuir a violência. Eu sou a Sim. favor de ter arma em casa. Se eu tenho uma arma em casa, o vagabundo pensar em entrar, ele vai, opa, peraí, o cara pode ter uma arma. mas é que você... Ele não entra. Quando você analisa só em casa, é uma situação. Ter arma no carro, para brigar no Agora, trânsito, aí eu sou no contra. carro, o Aí eu pessoal sou vai contra. portar na Eu sou cintura, contra. vai levar para a Isso escola eu e sou não tem contra. como proibir, não Aí vai ter como controlar Nós não isso. chegamos ainda num nível não no tem. nível texano. Não tem. Né? Você sabe que o Texas é o Mato Grosso metido a besta, né? É o Mato Grosso metido. Todo mundo tem uma arma e os caras andam com a arma na cintura. Exato. Né? Nos bares lá, chegam os caras armados e tem um lugar para o cara pendurar a arma dele. Mas Mato Grosso Né? ainda tem essa Nós não fama em temos alguns esses estados. tem. Então, por isso que eu ainda falo, tem o essa Texas é fama. o Mato Grosso metido a Quando besta. aparecem os crimes lá, tipo lá ocorreu em Coniza, a pessoa ainda pensa que é assim, Mato Grosso. Penso. Certo? Por isso é Mato Grosso metido a besta eles lá, né? Porque, caramba, É uma discussão nós que não chegamos pode ter naquele paixão. nível ainda não de pode ter educação e de civilidade que os caras têm. Se você comparar os níveis de homicídio no Texas, que é um estado muito mais populoso, muito mais rico e muito mais armado do que Mato Grosso, eu acho que vai ser menor do que nós temos aqui. Então não é o ter porte de arma ou deixar de ter porte de arma que vai evitar que as Tem pessoas que ter morram. discussão, tem que ter critério, Exato. não pode ter paixão, tem que ter Mas também não pode fazer igual o Bolsonaro, né? Querer dar um fuzil a criança. dar fuzil para criança e para dono de fazenda. Pera aí, pô, também nem tanto a mar, nem tanto a terra, né, Favalesa? Mas, ô Favalesa, você como um bom
adepto de Hitler, comunista. Aliás, manda um abraço pro irmão Yuri Gagarin. É Yuri Gagarin o nome dele? Não é Gagarin não, mas é Yuri. E o seu pai, quando botou o seu nome de Mikhail e nele de Yuri, o seu pai estava gagá, ou não? Não, tava Mas por que o seu pai gosta tanto dele, do russo, de soviético? Carequinha. Não, o Mikhail é Você não conheceu o Mikhail Gorbachev, Não, mas eu sei, seu perestroika, ídolo, sem querer mas- ser. É isso, você não conheceu ele, né? Não. Você não é da época dele, você nem viu ele na Não, televisão. eu nasci... Tá vivo ainda, Mikhail Gorbachev? Ele tinha uma mancha na cabeça, tá vivo ainda. Ele caiu em 98, se não me engano. né? Não, 90. Foi... Ele caiu em não, 98. Foi com o fim da Guerra Fria, ele caiu. Mas enfim, nós estamos falando isso por quem, cara? Não Não sei. sei também, eu preciso fazer um intervalo, estou só enrolando. Corta aí, Edmota, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos então com o Arthur Nogueira, candidato ao governo de Mato Grosso. Muito bem, voltamos com o Arthur Nogueira, candidato à Rede de Sustentabilidade. Falamos bastante de segurança pública. Vamos partir agora para um outro assunto controverso que a gente tem aqui no Estado, chamado VLT. Você tem alguma proposta para concluir essa bendita ou maldita, sei lá, obra que está aí porcalhando a cidade há 4 anos? Ou a proposta é acabar com isso e pronto? Não há como se falar em VLT sem lembrar, né, das trágicas obras inacabadas da Copa do Mundo que estão aí, né? Já passou a Copa do Mundo da Rússia. O que Cuiabá ganhou? Nós estamos fazendo obra da Copa ainda. A pergunta Copa é, do o que Catar. Cuiabá ganhou com os investimentos que foram feitos na arena, os cotes que estão parados, Nada. né? O VLT que sangrou Cuiabá e sangrou Vargem Grande, Nada. em detrimento Quebrou. de um evento que era da iniciativa, que é da iniciativa privada, a FIFA, né? Então, quer dizer, todos os municípios foram penalizados, isso deu um prejuízo enorme na saúde financeira do Estado, alterou a data de pagamento dos servidores, atrasou fornecedores que agora vão receber parcelado em 10 parcelas, o atraso aos filantrópicos, É inegável aos que regionais, as trincheiras eram necessárias. Obras de melhoraram mobilidade urbana. muito a questão da Se mobilidade ela está da, bem feita ou não é uma no outra entorno, questão. na É uma perimetral. outra questão. Se Para foi o bem resto, feita ou não serve para Certo? nada. Agora, a obra do VLT, se você pegar o relatório do TCU e de uma empresa que foi contratada em 2015, já se demonstra, não tinha projeto básico, não tinha viabilidade, não tinha espaço, por exemplo, na Avenida Coronel Escolástico, não se sabia de fato quanto gastaria até o término da obra, possibilitando O aditivos. trem nem sobe a Coronel Escolástico. Há essa Ele não tem discussão, essa né, força. de especialistas da UFMT Tinha que que cortar a falam Coronel toda ali. que o tirar aclive, aquele aclive, né, é. o aclive que tem ali na UFMT teria Também. problema. A questão tarifária seria um outro problema, que já naquela época O governador falou aqui era na mais conexão, caro do que o governo ônibus. teria que gastar 50 milhões por ano Pra para subsidiar. subsidiar a passagem. Exato. E não resolve o problema do Não transporte resolve. coletivo. Por quê? O morador lá do Parque Cuiabá, lá do Pedra 90, do Três Barras, ele terá que pegar o ônibus Sim. naqueles horários, passar por toda E o a projeto estação também não define isso, para né? Como é chegar- que vai ser o cruzamento não dessas define. linhas? Então, nesse Aliás, o VLT nem relatório... tem projeto. Não tem projeto. Nesse relatório está apontado que o BRT seria a solução. E uma solução para aquele momento que se superdimensionou o número de turistas que Cuiabá receberia. Certo? Então foi um oba-oba, uma Veio política um do bando de Monte. chileno aí, ficou todo Certo? mundo na rua. Foi o maior número, Ah. foi chilenos. Fora isso, pouca gente. Tanto é que as forças de segurança se prepararam para o número que estava esperado e ficou ali, certo? Muitos de braços cruzados, porque não tinha muito o que se fazer, porque superdimensionaram. Eu vi o vários projeto. soldados do exército nas esquinas aí, Então, parados se o BRT em cima de tanque de tivesse- guerra sem... O BRT Tem tivesse aquelas sido a blindadas, escolha, né? Sem talvez fazer nada. hoje estaria funcionando, Sim. integrado com o sistema que Sim. já existe. Há que se cobrar uma qualidade melhor dos ônibus, né? Realmente a agência reguladora precisa fiscalizar esse contrato para ver se realmente está cumprindo. O ônibus tem que ter ar-condicionado, então que se coloque. Momento Lúcio Sorge. Ah. O senhor quer dizer então que o senhor é contra o VLT? O senhor
vai acabar com a obra e não vai terminar se for eleito? Como é que você fala em VLT, que já consumiu R$ 1 bilhão, e vai mais 1 bilhão e alguma coisa para concluir, que não vai solucionar o problema do transporte coletivo, que vai ter uma passagem mais cara, que vai aumentar a despesa no cofre, sendo que você tem prioridades, por exemplo, Saúde, término do pronto-socorro, término do Hospital Júlio Miller, repasse para a saúde aí na ordem de 136 milhões de reais, segurança pública, R$ 1 bilhão, só para que nós tenhamos uma ideia, foi anunciado pelo ministro da Segurança Pública há 10 dias. Isso equivale à renovação de 23% da frota das polícias do Brasil em veículos. É muito veículo. Isso equivale à troca de coletes balísticos para 30% dos policiais do Brasil. É muito mais necessário do que isso. Qual é a tua ideia então nisso aí? Se o senhor for eleito, zera esse negócio, passa o asfalto para segurar todo lado das avenidas, manda o vagão lá para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para Maceió, para Brasília, para Goiânia, que está fazendo o VLT o maior problema está fazendo, mas faz 10 anos também e não vai sair aquela merda lá. O maior problema não é nem aquele pedaço de trilho que está ali inacabado em Várzea Grande. Porque em Cuiabá só tem 2 pedacinhos. Né, a prefeitura agora já colocou grama, já plantou palmeira, a palmeira já está morrendo, já está tendo que fazer outra coisa, já se gastaram aí mais cerca de 13 milhões para cobrir com grama, com terra, isso e aquilo. O maior problema é o que fazer com os vagões do VLT. E isso precisa ser definido com os órgãos que estão dentro do processo do VLT. Quem são os responsáveis por todo esse prejuízo? A sociedade ainda não recebeu essa prestação de contas. Correto? Foi devolvido o recurso? Então a gente vai trabalhar para que o recurso de fato seja resolvido. Silval devolveu 70 milhões. Para que as pessoas... sim. Devolveu tudo então, né? Devolveu 1 bilhão, devolveu 7%. Tudo. Então os órgãos de controle, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, é preciso ser visto. O que estão nos autos? O que não está no auto não está no mundo do direito. Isso aí é a regra. Então, o que está no alto? O que o chefe do executivo pode fazer diante desse processo? Correto? Então, chamar todo mundo à mesa, desvendar realmente o que já foi feito até agora em termos jurídicos. O senhor não colocou o que o senhor faria? Qual é a tua vontade? Não há que se gastar mais 1 centavo com o VLT. Zerou então? Não há que se gastar. Agora, o que será feito? Arranca aquele dinheiro baiano lá, aí você sentar todo mundo numa mesa, passar o asfalto, abrir avenidas e de repente botar um BRT ali, um improvisado que seja 2,3 fazer funcionar, alargar as avenidas, que pelo amor de Deus, não se anda mais. Plantaram grama no canteiro central na prainha, o canteiro é mais largo que as 2 pistas. Quer dizer, por que não se estreitou o canteiro? Se fosse fazer o VLT novamente, retira tudo de novo. Tira a grama, tira a palmeira. Eu acho que plantou grama, plantou palmeira, manda a conta lá para o consórcio. É um retrabalho, né? Sim. Certo? Então é preciso pensar com seriedade. Eu elejo prioridades. Prioridades precisam ser eleitas. Está claro para mim que o VLT para ele subiu no telhado, se ele for governador. Eu concordo com ele. Para mim subiu no telhado faz tempo. Não podia nem iniciar, né? Eu falava isso aqui em 2013, quando nós começamos o Conexão Poder lá no SBT. Você conhece o Rio de Janeiro, aquele cara brigava comigo, o pessoal vai falar mal de você, deixa falar. Lá no Rio de Janeiro você conhece, já andou em VLT lá, só turista que anda de VLT. Vira ponto turístico, é exatamente isso que eu falei, vai virar um ponto turístico para mais nada. Porque o BRT que é utilizado, o metrô que é utilizado, certo? O BRT que liga nada a coisa alguma, como é no Rio de Janeiro, vai ficar igual a Arena, né? O cidadão mesmo de Cuiabá, não entra na Arena. Vargem Grande, não entrou nos jogos porque não tinha condição de pagar o ingresso. Depois o governo teve que abrir, visite a Arena. Eles abrem lá, tem o tal do Vem pra Arena e tal, mas é o entorno da Arena. Você brinca lá, anda de patins, de bicicleta, não sei o que, faz caminhada, mas dentro do estádio você não entra. Não, nem para visitar e tirar foto. Fez desfile de 7 de setembro, transformou em escola, para que o dentro da estrutura, na arquibancada lá dentro, você não entra. Se você quiser ir agora lá, você não entra. Não entra. Se eu sair daqui e for para São Paulo e for lá no Allianz Parque, eu entro. Se eu for no Morumbi, eu entro. Se eu for no Maracanã, eu entro. Aqui tudo trancado, gradeado. Para que serve aquilo lá, cara? Não é acessível. Sabe? Então, não serve para nada. As outras obras, os 2 cortes. Os 2 cortes, esses são necessários. Há que se fazer um investimento no esporte.
O esporte Aí eu é concordo com o princípios e senhor, concordo valores, também. o esporte é base, o esporte tem que estar aliado à educação, o esporte está aliado ao lazer. Né? O jovem ele tem que ter projetos de educação, de lazer, de cultura. Então, mas faz um corte desse, entrega para quem cuidar. Oi? Quem cuida de um corte desse? Por exemplo, a UFMT, o corte da UFMT, eu corri muitas vezes lá na pista da UFMT. Ou então entregar para um colégio. Ali você coloca para o curso de educação Desenvolvimento de física atletas, da enfim, UFMT, perfeito. eles vão fazer um trabalho. Lembra do Expedito Sabino, que teve grandes atletas que foram medalhistas na São Silvestre, ganharam vários anos aqui da corrida de reis. Cadê aquela geração? Se perdeu. O auge. O Jorilo o auge do futebol de salão. Corrida de O salão. auge do futebol de salão, do voleibol, se perdeu. O salão tinha o Irapuru, o Gercaf, tinha uns times disputas bacanas. nacionais, se Nacionais, perdeu isso aí. perdeu. Então, existem faculdades privadas que têm o curso de educação física que Poderiam não tem uma também estrutura, encampar podem e assumir, fazer um tempo de assumir junto, cooperação, exato. certo? Ali no Dom Aquino, né, que foi reformulado, existem professores que fazem projetos sociais ali com crianças, adolescentes, vai afastar do crime, vai levar para a escola, certo? Isso vai fomentar um crescimento com valores e princípios, que é o que está se perdendo. O candidato, chamar de candidato é feio, né? Arthur Nogueira. É estranho, né? Falar candidato, tempo candidato, é feio pra caramba isso, né? Olha, Arthur Nogueira, eu vou entrar numa questão aqui, questão política. O senhor tem 12 segundos de propaganda, tempo pra caramba, hein? Mais que o do Enem, eu fiquei feliz. E aí, Dá pra falar o nome o que duas você vezes, vai né? falar em 12 segundos? Nós convidaremos, né, Já foram 6 segundos, só pra falar nós convidaremos. nós convidaremos o eleitor a continuar o nosso programa nas redes sociais. Como é que faz? Não tem jeito, não tem jeito. Foi feita uma mini reforma política em 2015, É piada. onde as regras do jogo Piada. concentraram naqueles que estavam lá. Democracia reserva de mercado. É conversa fiada isso Reserva de aí. mercado. Se fosse Foi democrático, feito olha, também quem tem já 4 estava. candidatos, temos 40 minutos de televisão. Você tem 10, tem 10, tem 10. Exato. Acabou. Aí você está sendo democrático, que é isso que acontece aqui, que está acontecendo nos debates. Não, agora, você pega lá, divide entre os partidos. Aí os poderosos têm mais tempo, os Começa um menorzinhos têm balcão menos de tempo. negócios, É. né, de quem tem mais tempo para somar com os menores. Vem para cá, eu te dou estrutura, vamos somar o nosso tempo, aí a gente vai ter 3 minutos, 2 minutos e meio e tal. Não, aí o engraçado é que esses caras tubarões vão lá na televisão e ficam falando, não, porque as minorias, Sim. né? Porque o índio, né? O negro, o pobre. Agora eles estão apelando para todos. Aí porque eles o voto entram é o nessa mesmo. seara. O voto é o mesmo. Porque o voto é o mesmo. E eles não estão nem aí, não, pra ninguém. Hoje, sabe? agora eles estão pensando no índio, eles estão pensando nos movimentos sociais ligados à terra, falando que apoiam os pequenos produtores. Mas na hora do... Eu também não tenho, eu também não eleição entendo é só o isso. agronegócio. Eu tô fazendo a crítica assim, eu sou contra esse negócio de minoria, de defender minoria. Sim. Eu defendo a maioria, minoria que se exploda. Eu sou assim, sou meio radical nesse ponto. Não tem por que a gente viver uma ditadura de minorias. O que eu estou criticando é a postura desses caras, que só nessas horas vão defender a minoria. Mas ele não fala, olha, o senhor é minoria, que o senhor vai ter 12 segundos, eu vou te dar 5 minutos do meu tempo. Aí não tem, né? Aí não tem a igualdade, não tem a não discriminação, porque isso é uma forma de discriminação também. Me corrija se eu estiver enganado. E isso aumenta a minha coragem, né? Porque 12 segundos, o que você vai fazer em 12 segundos? Meu nome é Arthur Nogueira. Chamar para conhecer nosso projeto, a continuidade dos programas que a gente vai gravar e colocar nas redes sociais e aproveitar as entrevistas. Bendita rede social, né? Bendita, porque antigamente nem isso tinha, né? E conjugado a isso tem o fundo partidário, que é outra vergonha. O senhor precisa ser justo, o senhor está tendo um espação aqui de 1 hora, gordo. Sim, mais de 1 hora nós temos aqui, um bate-papo legal. O senhor está podendo expor essa... Tem que parabenizar todos aqueles que democraticamente possibilitam. Abrimos espaço para todos. E a gente fala em fazer em 1 hora, a gente fala em fazer estranho. A gente faz em 1 hora normalmente, mas o tempo é nosso, a gente faz, enfim. Né? Mas o senhor foi, na última pesquisa Ibope, o senhor apareceu com 2%, né, na pesquisa, justamente por ser um nome novo, né? O senhor acha que com esse espaço de tempo curto na propaganda eleitoral, que é apontado como o meio mais, que deve ser o meio que vai atingir de fato os eleitores esse ano, o senhor acha que é possível chegar no segundo turno? Olha, eu tenho ouvido nas ruas, pessoas não querem nem ouvir.
nem ligar a TV por horário político. Aí eles vão gastar muito para fazer, né, Você sabe que eu também acho, rapaz. maravilhosos, aí, hollywoodianos, e o cidadão vai olhar e falar, nossa, de novo, outra vez. Historicamente, 30% assiste. Não assiste, não assiste. Então, eu acho que tinha que diminuir o tempo, colocar um tempo menor e distribuir igualitariamente. Igualitariamente, eu também concordo com O isso. cidadão, você aborda na rua, quando você fala que é político, o cara vira até as costas hoje. Tanto é que esses barões que estão concorrendo comigo, eles estão indo nos municípios do interior e ali só no grupinho deles, onde eles têm ali um comitê, faz uma gravação e não vai para as ruas, não vai para as feiras, para os bairros, porque eles estão com medo de enfrentar a população. E isso eu senti. Então eu me apresento, quem sou eu, qual a minha profissão, por que eu decidi ser candidato, porque é o mesmo sentimento que o cidadão estava tendo, eu estava indignado. Nós não tivemos escolha nas últimas eleições, você tinha que escolher entre o pior, né, e o menos ruim. Aí não vamos ter. Correto? E aí escolheu, parece que o menos ruim e deu no que deu, né? Menos ruim a Dilma, você acha? Não, eu digo até em 2016 na Municipal, aqui em Cuiabá, né? Aqui em Cuiabá. Ah, bom, Cuiabá, tá certo. Tanto é que o índice de branco, nulos e abstenção ganhou de quem foi eleito. Será que vai ser de novo assim? Correto? Olha, eu espero que eu consiga atrair essas pessoas para esse movimento, assim como eu tive essa coragem, esse despeito de me colocar na disputa, que as pessoas falam, não, vamos lá e vamos dar um crédito para ele pela história O que de é vida. PIB da felicidade? Ah, que legal. Fui perguntado sobre isso, né, na entrevista da Centro-América. Né? Então, o que é felicidade? Felicidade é inerente para cada um de nós. Isso é um estudo internacional, a rede adota isso, traz isso para os programas do governo. Então, por exemplo, para a dona de casa, o que é felicidade para ela? É ter o filho na escola? É chegar lá no PSF, na UPA, e ser atendido? Ir na farmácia e ter o remédio? É ter o prato Às vezes de é comida. comprar uma Brastemp. Sim, é comprar uma TV digital, né? Teve aí agora a transformação do digital, tem muita gente com TV de tubo, mostrou, né? Ainda A gente tem nem muita. sabia, ainda tem muita gente. Então, isso é felicidade? A felicidade para ela é isso. Então, o que o Estado tem a ver com isso? De pegar as classes sociais e poder fazer essa identificação através da assistência social, dos assistentes sociais, que tem um papel Quer dizer, importantíssimo. momento Lúcio Soares 3, o senhor está querendo dizer que o senhor vai identificar qual é o que deixa a pessoa feliz. Se o meu PIB da felicidade é ter uma televisão nova de 58 polegadas, o Estado vai lá e dá. Não é que o Estado vai lá. Não vamos fazer igual o Ciro Gomes, que vai tirar 63 milhões de pessoas do Serasa, aí, do SPC. Como se De repente até ele tá, né? como se a dívida fosse do governo, né? Quer sair do Serasa, paga a conta, parceiro. A dívida é do governo, não são das empresas, né? É O Serasa é só um órgão que coordena tudo isso lá. Então, é fazer a identificação para a criação de políticas públicas. Então, aquilo que é bom, por exemplo, lá para a região de Cáceres, é diferente para a região de Vila Rica, de Rondonópolis. Você não pode tratar um estado desse tamanho, um país desse tamanho, com a mesma régua. É um país, as regiões são completamente com diferentes. as mesmas réguas. Aquilo que nos faz feliz em Cuiabá, um ar-condicionado, por exemplo, às vezes não faz feliz lá em Sorriso, Sinop, que é mais fresquinho, que não usa o ar-condicionado. E Então, a questão cultural de cada isso, cidade também, né? Você anda no estado de São Paulo, as cidades são todas iguais, né? Um pouco maior, um pouco menor, mas são todas iguais, mesmo padrão. Correto. E você anda aqui, tem uma cidade padrão Sinop, aí você vai para a região leste, tem uma cidade padrão Pão de Lacerda, que é completamente oposto de desenvolvimento, de mentalidade, de cultura, de tudo, né? Enfim, o Estado tem essas diferenças, então não dá. O que serve para Lacerda não serve para Rondonópolis, não serve para Sinop. Exato. Então, há que se identificar isso através de políticas públicas em conjunto com os municípios, para que se possa levar a melhor qualidade de vida. E quando você fala em melhor qualidade de vida, você está automaticamente colaborando para a felicidade do cidadão. Você diminui o nível de estresse, né? Quem que não fica estressado em alguns horários no trânsito? Eu fico o dia inteiro. Ali na Avenida CPA, vendo a faixa de ônibus vazia e todo mundo parado.
É difícil você não ficar estressado. Imagina eu que sou da área, vendo aquilo lá. Aquilo é ridículo, quem cara. que estudou aquela Cara, possibilidade? ninguém estudou. Isso foi um energúmeno lá que pensou, não, passa uma faixa ali, pô. Aqui na Isaac Povas também. Não existe essa faixa de ônibus aqui. Você tem um cruzamento com a São Sebastião, gente. Quer dizer, Quem está na Isaac não consegue entrar na São Sebastião porque pode ser atropelado aí por um cria a ônibus. indignação do cidadão, né? Porque o ônibus pode sair daquela faixa E andar na outra. E você tem que andar espremido numa faixinha estreita. Né? E pode entrar na faixa que a multa vem. Né? Vem, Então, tá quer tudo dizer, com câmera, né? Será que isso traz alegria? Não. Colabora com o dia a dia? Não, né? O Estado tem que facilitar. Né? Outro exemplo, né? O Detran. A gente sabe as discussões do Detran. Aquilo não traz alegria para ninguém, traz só desgosto. Quando você precisa ir no Detran, vá com paciência, vá com tempo. Né? Eu sei bem do que eu estou falando. Exato. Eu tive essa experiência recentemente, fui renovar minha CNH, cheguei lá, o cara faz um sorteio do exame médico. E o Detran ele foi criado para que você faça tudo ali. Tudo ali. Tudo ali, eu sou daqui e sei disso. Aí o cara me entrega o papel e fala, o senhor faz o exame médico lá no Três Américas. Você tá louco? Numa galeria que tem lá no Três Américas. Eu falei, mas peraí, eu vou ter que ir lá depois. O senhor vai ter que ir lá depois voltar aqui. Falei, poxa. Sem contar a cara de bunda que o cidadão você faz tá para você. pagando e não é barato. Te trata como se você fosse um lixo e como se estivesse fazendo um favor para Exato, você. Você está pagando caro. Na verdade, está pagando serviço. esse cidadão para ele trabalhar e não trabalha, né? Só Então, quer fazer greve e encher o saco. É o que eu gravei. Não é verdade, Valência? Eu gravei um vídeo mostrando o pátio do Detran cheio de veículos. Correto? Porque o cidadão, ele tem um problema, ele compra um carro, aí deu um problema, perdeu o emprego, alguma situação ali, não conseguiu pagar o documento do veículo. Levou uma multa no semáforo, no radar, aquilo onerou, não conseguiu. Caiu uma blitz, Prende o que carro. houve as discussões aí das blitz, prende o veículo, né? Está no Código de Trânsito. O Estado vai lá e prendeu o veículo, põe no pátio, sem nenhum cuidado, deixa lá o relento e vai gerando mais custo, porque tem o custo do pátio, do guincho e tal. O que o Estado oferece para esse cidadão retirar o veículo de lá? Ele exige o pagamento do documento, o IPVA pode ser parcelado em 3 vezes. Já o seguro obrigatório de licenciamento tem que ser pago à vista, as multas à vista, o pátio, o guincho à vista. Se ele já não tinha para manter em dia, você acha que ele vai ter em dias aumentando o valor? Mas Não vai. olha quão ridículo é você pagar o seguro obrigatório. Caramba, você compra um carro, você paga a porra do seguro obrigatório e ainda tem que pagar a porra do seguro para a seguradora. Que aí é roubo, furto, entre outras coisas, né? Pra quê? É diferente. Você tem que pagar um seguro Caramba, meu. Você é roubado de tudo quanto é lado, né? Quase que uma Sabe? bitributação. Exato. Quase que uma bitributação. Porque tudo bem que o seguro obrigatório é pouquinho, é barato, acho que é 80, 90 para reais, não você, sei. mas para o Pra mim, trabalhador mas- não é. Exato. Aí Aí o cara tem um carrinho mais ou menos, ele paga 3 mil reais mais ou menos em média no A seguro. moto é caríssimo, o seguro obrigatório da moto é maior que o do carro. 300 e alguma coisa. É maior que Porque o a carro. moto é que tem mais acidente Isso, mais e tal, índice de tal. acidente. Então a seguradora não pode Mas perder. e aí Agora, o assim, cidadão e pode. você só recebe esse seguro obrigatório se você sofreu um acidente, é claro, ou gerar dano para alguém, e comprovar despesas Se médicas. sobreviver, né? Se sobreviver, quebrou a perna, você foi no médico, gastou 2 mil reais, você pede o seguro obrigatório e te reembolsa Isso. até um teto. Exatamente. E se você gastar 10 mil, é problema seu. Parece que está 12 mil e pouco, Então, alguma se você coisa. gastar além disso, é problema seu. Exatamente. Quer dizer, belo seguro, bela aroba, como dizia minha avó, né? Ô, sabe? Não serve pra nada. É só pra roubar a gente. Então o que o Estado pode fazer? E você não tem o que fazer como governador. Você pode fazer. Porque isso vem lá de cima. Você pode parcelar as multas. Pode parcelar a multa. Você pode parcelar IPVA mais de 3 vezes. Por que não é feito isso? É outra bitributação também. Certo. Tem IPVA que é uma ser feito. vergonha. Certo. Os caras cobram IPVA de você para você poder... Mas o é dinheiro de aplicado em IPVA... asfaltamento, Aonde? não é? Nas chácaras dos caras? Deve ser. Porque você anda nas estradas que só Falar tem em asfalto, buraco. você está observando aí, o asfalto está sendo todo cortado, né? Porque a estrada foi feito fica- um programa de asfalto e esqueceram do encanamento, da rede de esgoto. Tá Aí sendo vai lá e todo corta cortado. tudo. Vai ficar arrebentado. Mas isso é histórico em Cuiabá. É. Todos os prefeitos que passaram Exato. fizeram isso, né? Porque, Então não há né? planejamento. Enfim, agora, IPVA, você pagar IPVA e não ter uma estrada decente para andar,
no estado. Mas você tem os semáforos E aí, inteligentes. o estado tem os semáforo inteligente. Aí quando você anda numa estrada decente, você tem que pagar pedágio. Você tem estacionamento público, não tem? Gratuito? Tem, Não tem? tem. Você não vai pagar estacionamento para ver. Tem. As ruas, a maioria está sem É gerido por local flanelinhas. para estacionar. Estacionamento público gratuito. Cara, é impressionante. Você para na praça do Getúlio Vivo, ali, a Praça Santos Dumont, ali, onde é a antiga Gabriela, os caras, no domingo ali, eles fizeram, os caras se organizaram. Tem uma missa ali. Os caras se organizaram, tem um escritóriozinho. Os caras têm uma mesa, senta lá o figurão lá que fica comandando, com um celular, que é aquele tipo rádio, né? E falando com os caras. Lá no Rio de Janeiro eles vendem ponto, né? Eles vendem ponto. Olha que absurdo que nós chegamos. As flanelinhas negociam ponto. Enfim. Isso vai chegar em Cuiabá se providências não foram tomadas. Há alguma coisa que a gente não tenha tocado e que o senhor pretenda falar ainda? Fique à vontade. Nós ficaremos. Eu sei que o senhor tem um projeto também de aluguel comunitário. Como é que é isso? Para o idoso. Ah. Isso é voltado à política para o idoso. O Brasil, infelizmente, abandona os seus idosos. E aí depende de classe social, né? Nós temos idosos aí que têm uma renda, que a família tem boas condições e ele fica largado o tempo todo. Eu como meus avós foram até 90 anos, meus pais já têm acima de 80 anos, eu sei o valor que tem um idoso. Então eu me envolvi enquanto superintendente, junto com a OAB, junto com a Defensoria Pública, em ações de defesa do idoso, na questão da gratuidade, da passagem no ônibus, né? 2 poltronas e tal. Tem uma lei que trata sobre isso e a gente foi fiscalizar. Isso me chamou muita atenção em relação a outros direitos. Então, há hoje centros de convivência para idosos, eles se encontram para dançar, para papear, mas precisam se deslocar de suas casas. Então, os meus pais, por exemplo, se não tiver um filho para pegá-los em casa e levar para algum lugar, eles não conseguem sair. Dificuldade de mobilidade, correto? E o Estado não oferece isso. Então, há projetos, já em outras cidades, que tem o condomínio reservado para os idosos. Seria tipo um Minha Casa Minha Vida, só que voltado para os idosos, aonde ali eles teriam um centro de convivência, né? Estariam ali no mesmo espaço. Então, aquele idoso que está sozinho, ele não vai estar sozinho mais, porque ele terá a companhia de outros idosos. Então já tem esse projeto, a gente visualizou essa ideia e há que se estudar. Mas isso não é fazer um asilo público? Não é mais ou menos isso? Não, é diferenciado. Isso vai ser interpretado dessa forma. O asilo, ele tem lá o... Ele quer fazer um asilo gigante, de condomínio de asilo. O asilo, as pessoas são deixadas lá muitas vezes pelas famílias, né? Paga-se, não é barato às vezes, e é tudo comum. Não, o idoso ele precisa ter o espaço dele, íntimo, ali a sua cozinha, é o seu local. São mini apartamentos. Isso, o seu local, o seu espaço reservado. Agora, tem uma coisa do Estado e a família paga um aluguel, é isso? Todo o lazer, toda a segurança. Não, isso ainda não está definido nesse projeto. Tá? É uma ideia que a gente traz para projetar isso com uma equipe técnica. Como pode ser feito isso? É algo que pode funcionar? Sim. Agora, se será implementado ou não, depende desse estudo para que a gente possa realmente convidar. E aí vai participar a Defensoria, a comissão da OAB, eles têm aí associações de idosos, de aposentados, para que a gente possa formatar isso. É uma forma de valorizar. É uma forma de investir em saúde pública também. Isso, exatamente. Porque você imagina ali num condomínio com eles, a equipe de saúde de família chega lá para fazer esse atendimento, estão todos ali, entra a parte física, a convivência, isso vai dar uma qualidade de vida melhor. O senhor concorda que a saúde é o maior calo do Estado hoje? Do Brasil. Do Brasil inteiro. O SUS, ele é um regramento perfeito na teoria. Sim, o Obama queria copiar. Exato. Só que a União, o Estado e o município, eles não se conversam. Joga para um, joga para outro, joga para outro. Né? O prefeito fala que é culpa do governador, o governador fala que é culpa do prefeito. As traquinagens que os caras fazem, né? E o dinheiro não aparece, o dinheiro some, as obras ficam aí na camada. Que pensa, a saúde constitucional, 25% do orçamento do Estado. É dinheiro pra caramba.
Certo. 2 bilhões, mais ou menos? 3 bilhões por Sim, ano? porque É muito dinheiro. É que é mal gerido. não há auditoria, É mal esses gerido. gastos, né? Então, quer dizer, saúde é o grande gargalo. Aí o cara quebra a perna, ele vai no hospital do SUS, o médico bota lá que ele A fez judicialização cirurgia daí, cardíaca, né? cirurgia cerebral, e não sei o E quê. aí ninguém E o SUS fiscaliza. paga a cirurgia cardíaca e cerebral para ele. Ninguém fiscaliza. E ninguém né? fiscaliza. Não tem que Esse é o investir grande nesse gargalo, controle. é por isso que não E funciona. como eu venho de uma instituição de fiscalização, fiscalização vai ser algo essencial na minha gestão. É preciso fiscalizar. Fiscalizar tudo. Tem que fiscalizar. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é de todo mundo. Tá Então, bom, eu preciso secretário. fiscalizar. Secretário, eu tô ficando louco. Ele tem cara de secretário. Tá bom, candidato. Alguns segundos para as suas considerações finais, que nós temos que acabar o programa. Tá. Agradecer a oportunidade mais uma vez e convidar aqueles que estão nos acompanhando para conhecer Arthur Nogueira nas redes sociais, né, acompanhar os debates, as entrevistas e participar conosco desse projeto de mudança. Ir às urnas, exercer a sua cidadania, a sua democracia através do voto e apostar no novo, na mudança, na seriedade. Eu tenho uma história de vida de 24 anos. Então, Arthur Nogueira, 18, estamos com Marina Silva, 18, temos 2 senadores, Sebastião Carlos, 188, Aladir, 547, 26 deputados estaduais, 10 deputados federais, uma coligação Rede PPL, uma coligação limpa, leve, como uma oportunidade. Muito obrigado, né, e até a próxima oportunidade. Achei que você ia falar limpa, leve e solta, rapaz. Eu quero entregar para você aqui o presente do programa, como é Olha, tradicional. que pra maravilha, entregar pra pode todo mundo. saber que eu vou usar porque eu não adoto o copo O descartável. senhor como PRF deve ter tomado muito café na caneca. Eu tenho então. uma lá que é padronizada, né? A gente usava, estava sempre na mesa lá do gabinete. Que bom. Arthur Nogueira, obrigado pela sua presença aqui. Desejo boa sorte para você. Obrigado, Favalessa, pela participação no Conexão. Tânia Halber, minha colega, obrigado pela visita aqui no site Repórter MT e no estúdio do Conexão Poder. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Voltamos com a próxima oportunidade com mais uma entrevista agradável como esta. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.